E aí, galera da Restinga Extremo Sul, meu nome é Cristo, estamos aqui na TV Restinga na web, dando continuidade na nossa matéria sobre tatuagens. Nós viemos aqui colher informação com o Wagner Tatu, né? E ele vai falar sobre tatuagens, ele vai dar algumas dicas que são imprescindíveis em relação à escolha da tatuagem e aonde ele vai estar dando um esclarecimento geral e contando também um pouco da história dele. Wagner, nós queríamos saber quanto tempo que tu já tá nessa profissão e de que maneira tu foi introduzido nessa profissão. Eu já tô tatuando há 10 anos já. E fui introduzido na profissão através da curiosidade de adolescente, de fazer uma tatuagem, né? Fui no estúdio a primeira vez do Bica, quando eu tinha 16 anos. Fiz a minha primeira tatuagem, né, com autorização dos meus pais, como realmente deve ser, né? E me impressionei da forma com que era feita, da forma artística, artesanal com que era feita a tatuagem. E decidi sair do estúdio já, aliás... ao sair do estúdio já decidi que queria ser tatuador, né? Então posso dizer que foi uma coisa bem automática, bem natural, uma coisa que surgiu naturalmente, né? Da minha pessoa a partir do momento que fiz a primeira tatuagem. Comprei meu primeiro kit e tô aí até hoje nessa arte. E tu provavelmente, né? Que eu já identifiquei em todos os tatuadores que a gente conversou, tu já desenhava. Quando pequeno, bem provável, pelo que eu entendi de todos os tatuadores, né? Que é algo de vocação, que já vem de berço. E isso aconteceu contigo também? Já desenhava, já tinha uma certa facilidade já para fazer desenhos, principalmente para reproduzir os desenhos que eu via, né? Em revistas de quadrinhos, grafite, tudo que me chamava atenção, eu buscava reproduzir. E realmente isso aí é uma coisa muito importante. Acredito que o tatuador, ele já nasce pronto. Existe um equívoco hoje em dia de pensar que basta comprar um kit de tatuagem para ser tatuador. Não é bem assim. O tatuador, na verdade, ele nasce pronto e vai desenvolvendo esse dom com o tempo, né? Além de saber, quando a pessoa já tem o dom, sabe desenhar, né? Busca se aperfeiçoar, a pessoa já entra no universo da tatuagem com um certo respeito pela arte, né? E foi dessa forma que as coisas aconteceram realmente. Já tinha uma certa facilidade para desenhar. Entrei no universo da tatuagem, né, com um respeito pela arte, né, e fui desenvolvendo isso conforme o tempo. Outra pergunta, Wagner. O que a pessoa deve levar em conta na hora de escolher o ambiente onde ela vai fazer tatuagem? Além da questão do profissional, né? O tempo que o profissional tem no mercado e também investigar o profissional. Além disto, o que mais a pessoa deve estar munida de que tipo de informação antes de fazer a tatuagem, fazer a escolha do profissional que vai assim tatuar o seu corpo? Antes de tudo, a ética do profissional. Acredito que o universo que a gente vive é um universo bastante competitivo, mas é muito importante os profissionais terem a tão famosa ética profissional que muitas vezes alguns deixam a desejar. Não confie em profissional que fica malhando o trabalho dos outros. Isso não é legal, em primeiro lugar. Em segundo, né, ver as informações do profissional com respeito à arte. Se o profissional tem total domínio do assunto, né? Questionar o profissional quanto à tatuagem. Por exemplo, uma pessoa de pele negra que queira fazer uma tatuagem. Pergunta pro profissional qual tipo de trabalho vai ficar melhor, qual tipo de cor que vai ficar melhor para a pele dele. Além de todo o quesito biossegurança, né? Asepsia, esterilização do material, tudo isso é importante o cliente saber, ter confiança no profissional que está atendendo. Um bom profissional, ele não somente sabe fazer um bom desenho, mas também ele é capaz
de te dar todas as dicas para que tu faça um trabalho e não venha te arrepender depois, né? Desde a escolha do desenho, os cuidados posteriores, né? Tudo isso o profissional tem que ter na ponta da língua, tem que ter domínio, né, de todo o processo, não só na hora de fazer, como depois de feita a tatuagem, os cuidados, tudo isso aí o profissional tem que saber e o cliente tem que questionar. Se o profissional em algum momento hesitar, né, procura buscar mais fundo informação com respeito àquele profissional para não correr o risco de se arrepender depois. Infelizmente, hoje em dia existem vários aventureiros. Outra pergunta, Wagner. Em relação à escolha do desenho, né? Porque o desenho é uma coisa que nós vamos levar pro resto da nossa vida, na hora de escolher o desenho que vai ser tatuado no corpo. Qual é a dica imprescindível, no teu ponto de vista, que deve se dar para esse telespectador que está nos assistindo agora, em relação da escolha do desenho, né? Se ele deve escolher o desenho pela religião, pelo amor, enfim, de que maneira ele vai fazer esse desenho? Algum desenho que ele se identifique? Qual é a dica que tu vai dar para esse telespectador que está nos assistindo agora? O desenho ele é algo bem pessoal, mas como todas as coisas pessoais da nossa vida, existem coisas que mudam. A pessoa pode tranquilamente, uma pessoa hoje religiosa, pode se converter a outra religião. Então é sempre perigoso a pessoa escolher tatuagens de temas que ela pode mudar. Mas igual, é sempre uma escolha pessoal. Eu acredito que a tatuagem tenha que ter alguma coisa a ver com a pessoa, com o seu caráter, com a sua forma de pensar. Evitem temas relacionados ao amor, porque, olha, a porcentagem de pessoas que cobrem nomes, por exemplo, é muito alta, é altíssima. Inclusive, nós tatuadores, muitas vezes, costumamos brincar uns com os outros, dizendo que uma tatuagem de nome não é uma, são duas, né? Porque geralmente é o fato do cliente fazer e depois ele vir cobrir, né? Então é sempre um risco. Tatuagem de time também. Hoje, por exemplo, teu time tá bem, amanhã pode não estar. Então sempre representa um risco. Faz alguma coisa que tu não corra o risco de se arrepender. Pelo que eu entendi, então, aquilo que é relacionado a grandes paixões avassaladoras tem que ser bem pensado antes de se fazer essa escolha. E que tem que ter tudo a ver com a pessoa que vai se tatuar. O tema, no caso, né? Que a pessoa vai escolher. Bom, e em relação à cicatrização, em relação aos cuidados que se tem que ter, né, com essa tatuagem, ao longo desse processo, depois que feita a tatuagem, quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter para cicatrizar bem essa tatuagem? Os cuidados são em relação ao sol, né? 15 dias pelo menos a pessoa não pode expor a tatuagem ao sol. Aplicar a pomada adequada, né? A gente geralmente recomenda uma pomada. Existem pessoas que porventura podem ter alergia a essa pomada. Nesse caso daí, o profissional vai recomendar outro produto que esteja de acordo com a necessidade do cliente. Época de verão agora, é muito importante cuidar com a água da piscina, com a água do mar, a areia. Cuidado para não tirar as casquinhas, né? Isso é muito importante. Tem cliente que machuca a tatuagem muitas vezes, né? Vai jogar futebol, no caso dos meninos, caem, né? E isso aí às vezes compromete o trabalho, né? Não só pela parte estética, aquela parte que dá para retocar, de ficar falhada a cor, mas muitas vezes cria queloide. O processo de queloide é um pouco mais difícil de tratar e, dependendo da lesão, às vezes até é irreversível, né? Ou seja, cliente que ficou com queloide por um motivo ou outro, por falta de cuidados, vai levar aquela queloide para o resto da sua vida, de repente. Então, cuidado para não machucar a tatuagem, cuidado com o sol, cuidado com não entrar na piscina, banheira, praia, e ter os cuidados necessários com a medicação que vai ser passada. A pomada
ou no caso, a vaselina também. O nome dessa pomada tem um nome específico que a pessoa tem que procurar e aonde encontrar, né, essa pomada? É o Dexpantenol. Existe uma pomada de marca que é o Bepantol, né? Mas existem os genéricos que muitas vezes surtem um efeito tão bom quanto o Bepantol ou até melhor. Wagner, em relação ao público adolescente, né, que eu ia abordar anteriormente, acabei não abordando esse assunto. Em relação ao público adolescente, quais são as medidas que tem que ser tomadas, né? Se um adolescente procura um estúdio de tatuagem hoje, que tipo de autorização ele tem que ter relacionado aos pais por ele estar nessa faixa etária entre 14 e 18 anos, né? Como que ele vai fazer para que ele possa ser tatuado no sentido de autorização? Que tipo de autorização e se existe essa autorização para que seja liberado esse adolescente a fazer a tatuagem assim autorizado pelos pais? E que tipo de autorização tem que ser feita? Existe um tipo de autorização que contém não só os dados da ficha médica do cliente, né? Como, por exemplo, se ele tem diabetes, se ele já teve problemas com queloide, um breve histórico médico, né? Que porventura, se houver, pode comprometer a cicatrização da tatuagem. Nesse caso daí, o profissional tem que estar atento e tem que conter na fichinha do cliente. Além disso, contém os dados pessoais, documento de autorização, ele contém os dados pessoais da pessoa que foi tatuada e da pessoa que está autorizando. É importante sempre conter RG, CPF, não somente do responsável, como também da pessoa que foi tatuada, do cliente, do adolescente no caso. É importante sempre, quando o responsável não está junto, né, o profissional conferir, né, o número do CPF ali pela internet. É fácil, é só acessar o site da Receita Federal, colocar o número do CPF ali, automaticamente vai aparecer o nome da pessoa ali que tem o CPF, só vai ver se o CPF realmente existe ou não. E é bom sempre também pôr uma ressalva, né, no final do documento de autorização, deixando o adolescente ciente de que a falsificação ou adulteração daquele documento pode implicar em penas previstas na lei. Porque, na verdade, a pessoa não está autorizando, não é um documento que ele está fornecendo para o estúdio. Está fornecendo para as autoridades sanitárias, caso venham a inspecionar o estúdio daquele profissional, né? Eles vão querer esse tipo de documento, vão querer saber, né, se a gente está preenchendo a ficha certinho, se os adolescentes que ali se tatuaram estão devidamente autorizados. E no caso de falsificar esse documento, do documento vir de repente com algum dos itens adulterado, né, isso aí vai implicar não para o estúdio, mas para a pessoa que fez. Inclusive já aconteceu um caso, né, comigo, de uma menina que falsificou uma autorização, fez uma tatuagem, os pais foram no estúdio reclamar, né, eu encaminhei o documento lá ao DEC, ela tinha 17 anos, já estava completando 18, mas ainda não tinha completado, e veio a responder um processo crime, né. Então é um documento de domínio público, né, que a gente deixa, né, disponível para as autoridades sanitárias, e no caso da pessoa adulterar esse documento ou falsificar, né, não está fazendo isso pro estúdio, está fazendo para as autoridades sanitárias, né, e o estúdio pode tranquilamente acionar essa pessoa na justiça para que a justiça tome as medidas cabíveis quanto a ela.